Se eu digo que sou cristão, então quem eu deveria seguir? Alguma liderança religiosa, Jesus ou o Espírito Santo? Considerando que você já deve ter visto alguns outros vídeos do canal, é óbvio que a gente não deve seguir líderes humanos, porque Jesus nos ensinou a fazermos discípulos dele, discípulos de Jesus, ou seja, pessoas que ouvem e praticam as suas palavras, e não palavras das lideranças humanas. E isso mostra porque temos que tomar cuidado ao considerar um livro sagrado para a nossa religião, porque afinal de contas existem muitos autores, por exemplo, dentro da Bíblia, e Jesus sempre acaba ficando em segundo plano. Então a palavra dos apóstolos acaba tomando prioridade acima das palavras de Jesus. E aí temos uma inversão de senhorio, uma inversão daquele que deveria ser de fato o mestre da igreja, que é Jesus. Mas acredito que a questão mais difícil de ser tratada é se devemos seguir Jesus ou o Espírito Santo. Porque de fato Jesus também nos ensinou, como a gente pode ver ali no capítulo de João 14, que o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, foi nos entregue para nos ensinar a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo seria aquele que acompanharia os discípulos de Jesus assim que Jesus tivesse sido levado para os céus, como acontece após a ressurreição dele. E a concretização dessa promessa se dá quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos naquele evento da festa de Pentecostes, em que eles passam a ouvir claramente um direcionamento de Deus para que pudessem ir para as nações e anunciar a palavra do Evangelho, ou seja, a boa notícia do reino dos céus. E esse é um detalhe interessante, porque a boa notícia é do reino e não de uma congregação ou de algum salão de reunião de igreja. O convite era para ser dado para que as pessoas ingressassem no reino dos céus e não no reino dos homens. E novamente a gente volta para o ponto da diferença que é entre seguir Jesus, que tem o evangelho do reino dos céus, e seguir as lideranças humanas, que instituem reinos próprios, reinos humanos, para as pessoas estarem seguindo como se fossem religiões. E nisso a gente tem, por exemplo, as religiões dos livros, que a gente pode citar desde a Bíblia, o Alcorão, entre outras vertentes aí de cristianismo, como a gente vê nos Mormons. Existe também a vertente do Espiritismo, mas enfim, vamos voltar para a questão em que Jesus nos orientou a sermos guiados pelo Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu quero que você entenda que a grande questão está no porquê. Será que você e eu temos seguido Jesus porque o Espírito Santo tem nos direcionado a isso? Ou o contrário, será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo e sido direcionados por ela porque Jesus nos disse para fazer isso? Eu sei que você pode estar pensando comigo que é a mesma coisa, mas não é. Porque uma coisa é a gente seguir o Espírito Santo porque reconhecemos quem é Jesus. E a outra coisa é reconhecermos Jesus a partir do Espírito Santo. E nisso mora um grande problema, porque muitas pessoas ouvem diversas vozes por aí e que não necessariamente procedem do Espírito Santo. Ou seja, a gente precisa estar calcado naquilo que Jesus ensinou. Ele é a nossa pedra angular. As palavras dele são aquilo que a gente vai colocar os nossos alicerces para a construção da nossa casa espiritual. E às vezes a gente acaba sendo guiado simplesmente por vozes que a gente ouve por aí. Então precisamos entender que foi o Espírito Santo que foi enviado por Jesus para nos ensinar, e não o contrário. Não foi o Espírito Santo que enviou Jesus. E nisso eu quero que você entenda que existe uma ordem, sim, de prioridade. Existe uma ordem de autoridade. Então Jesus foi aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra quando ele decidiu morrer por nós. Então não podemos acabar sendo guiados por qualquer palavra esquisita que vem a ser soprada nos nossos ouvidos. Até porque temos visto por aí diversas pessoas que têm ouvido palavras de morte, palavras de acusação. Não é o Espírito Santo que está falando isso com as pessoas. Se tratam de espíritos de morte. Outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que muitas pessoas se acostumam, por causa das teologias pentecostais, de apontar-se muito para o Espírito Santo.
Então tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo, o Espírito Santo é meu guia, ele quem me acolhe, quem me dá bom dia, enfim. E tem muitas pessoas que vivem suas vidas dessa maneira, mas nisso existe um grande problema, porque não é a função do Espírito Santo nos chamar a atenção para seguir Jesus, porque isso nós temos que fazer por conta própria e não por um direcionamento dele. E eu vou te explicar isso melhor, porque se fosse o Espírito Santo quem tivesse que dizer para você que você deveria seguir Jesus, então na verdade ele seria o Senhor. Você percebe isso? E com isso eu queria explicar para você por que é importante, meu irmão, que você se firme nas palavras de Jesus, porque você não pode contar que o Espírito Santo vai fazer isso por você. Esse é o seu papel, é o meu papel de decidirmos ouvir o que Jesus disse e permanecer nas palavras dele. E nisso eu posso estar me referindo a alguma coisa que Jesus tenha dito pessoalmente para você, por exemplo, dentro de uma revelação, que seja num sonho. Tem pessoas que têm um encontro físico realmente com Jesus, e existem pessoas que tiveram relatos pessoais de encontros que tiveram com ele, por exemplo, como a gente vê relatado no Evangelho de João. Agora, é muito perigoso a gente ficar dependente de pessoas que falam a respeito de Jesus sem que a gente seja capaz de ouvi-lo diretamente. E é por isso que precisamos pedir confirmação a Deus a respeito de qual espírito estamos sendo guiados. E o próprio João, discípulo de Jesus, nos orientou a fazermos a questão para o Espírito, perguntando a ele se de fato Jesus veio em carne, se ele é aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, por exemplo, porque Jesus não é simplesmente uma entidade espiritual como existem diversas entidades por aí. E em resumo, temos que colocar os espíritos à prova e ao mesmo tempo nos firmarmos em Jesus, não esperando que um espírito qualquer, que seja o próprio Espírito Santo, nos oriente a respeito de que devemos seguir Jesus, pois isso é uma responsabilidade nossa, responsabilidade daqueles que reconhecem a obra que Jesus fez por nós, que reconhecem o senhorio dele e que são capazes de ouvir a sua voz. Então, para você que decidiu ser um discípulo de Jesus e não um discípulo de homens e nem um discípulo de espíritos, permaneça em tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E uma das coisas que Jesus nos ensinou foi a respeito de como ele vê as lideranças religiosas, aquelas que vêm tomar o lugar dele como pastor da igreja. Se você nunca estudou a respeito desse assunto, nunca prestou atenção no que Jesus disse sobre isso, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!